alimentos que realmente fortalecem a imunidade no inverno. Lembra que no vídeo sobre os 5 pilares para a imunidade forte e saudável, eu falei que a nossa imunidade, a imunidade das crianças, se parece com um castelo? Então, esse castelo está com os muros bem fechados ou ele está cheio de buracos, permitindo que os invasores entrem? E a grande questão é, o que você está servindo à mesa para o seu filho está derrubando esses muros ou fortalecendo estes muros? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar a alimentação como uma ferramenta para construir muros mais fortes. Antes de eu falar sobre os alimentos, deixa eu explicar por que a imunidade cai no inverno. O problema não é o frio. O frio em si não adoece, mas com o frio nós tendemos a ficar mais fechados, mais aglomerados, o sol já não é o mesmo, não faz tanta vitamina D e essa aglomeração, esse estar mais próximo, ele permite que as bactérias e os vírus se transmitam com mais facilidade. Além disso, muitas vezes tem a lareira, o fogão a lenha, que vai aumentar a fumaça dentro de casa e a fumaça paralisa as vassourinhas das nossas vias aéreas, os cílios que fazem a limpeza das secreções. Isso faz com que os vírus, as bactérias, as impurezas se acumulem no nariz, nos seios da face e com isso fique mais fácil de fazer novas infecções. Mais ainda, a alimentação do inverno costuma ser um pouco equivocada. Aquele chocolate quente, aquele bolinho no meio da tarde, cheio de açúcar, farinha, leite, tudo isso favorece que a criança fique com a imunidade um pouco prejudicada. Então hoje nós vamos imaginar o nosso sistema imunológico como um exército, onde cada célula é um soldado e cada célula necessita de um nutriente específico. E é aí que entram os alimentos certos. Por exemplo, as frutas cítricas e as frutas vermelhas, os nossos sentinelas. A vitamina C presente nesses alimentos, laranja, tangerina, acerola, morangos, mirtilos, framboesas, esta vitamina C, ela tem um efeito, além de antioxidante, de nutriente para os nossos sentinelas, para as nossas células, os nossos glóbulos brancos. Eles têm receptores de ascorbato, ácido ascórbico, vitamina C, lembra? Então, mas quando a gente toma uma vitamina C, a gente está tomando ácido ascórbico. E as nossas células têm receptores para ascorbatos, que são os sais de ascorbatos provenientes das frutas, dessas frutas. Por isso, o nosso aproveitamento desta vitamina C é muito maior do que aquele comprado na farmácia. Eu sempre prefiro fazer a suplementação de vitamina C a partir da alimentação e não a partir de um suplemento, mesmo que seja manipulado. Mesmo que eu coloque um sal de ascorbato, porque nestas frutas eu tenho inúmeros sais de ascorbatos e cada um deles tem um efeito específico no nosso sistema com uma ação sinérgica, ou seja, o efeito se multiplica. Curiosidade, nosso corpo não armazena vitamina C, então nós precisamos dela todos os dias. E é por isso que eu não doso nos exames de sangue, porque a vitamina C daquele dia pode não representar a vitamina C do dia anterior ou do dia seguinte. Vegetais verdes escuros, os escudos do nosso castelo. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em ferro. O ferro, ele é fundamental para a nossa imunidade. As nossas células de defesa também precisam de ferro, tanto nas suas enzimas internas que vão destruir as bactérias, quanto para a sua fabricação, para a sua produção. A nossa medula óssea, ela precisa do ferro para produzir os glóbulos vermelhos, mas também para produzir os glóbulos brancos. E dentro desses glóbulos brancos nós temos diversas enzimas que quando eles vão lá e capturam as bactérias, esse ferro ele vai ajudar a matar as bactérias. As enzimas que utilizam o ferro vão lá
e vão matar as bactérias. Além disso, esses vegetais de folhas verdes escuras como brócolis, espinafre e couve também possuem compostos sulfurados. Esses compostos sulfurados, eles são utilizados pelo nosso organismo nos mecanismos de detoxificação. Lembra lá daquele NAC, N-acetilcisteína? Então, ele possui enxofre. É um aminoácido riquíssimo em enxofre. Por isso aquele cheirinho quando a gente abre o pote da N-acetilcisteína. Os compostos sulfurados, eles são necessários para todos os processos de detoxificação. E quando o nosso organismo não detoxifica bem, ele não consegue se defender bem. Alimentos fermentados, os generais da nossa imunidade. Pode até parecer exagero, mas de 70% a 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. E você já ouviu falar dos pré-bióticos, dos probióticos, e nós temos os pós-bióticos, que são as substâncias produzidas pelos processos de fermentação. Normalmente esse processo de fermentação acontece lá no intestino pelas nossas bactérias boas e produzem o quê? Ácidos graxos de cadeia curta que têm efeito anti-inflamatório, imunomodulador, regulador do metabolismo da glicose. Quando nós utilizamos alimentos fermentados, esses ácidos graxos de cadeia curta já estão ali, eles são produzidos durante o processo de fermentação no alimento. E nós estamos então dando estes produtos já prontos para o nosso organismo. Além disso, as bactérias, as leveduras, os bichinhos que tem ali dentro vão servir também como probióticos. Nós temos kefir, kombucha, nós temos kimchi, miso e vários outros alimentos fermentados, até mesmo o iogurte, que nesse caso é riquíssimo em probióticos, os lactobacilos. Castanhas e sementes, os fornecedores de armamentos. O nosso organismo necessita de zinco e selênio para que o sistema imunológico funcione adequadamente. Quem me acompanha lá na outra rede já ouviu eu falar isso milhares de vezes. Zinco e selênio são fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico. E as principais fontes de zinco e selênio e também de magnésio são as sementes, as oleaginosas e um pouquinho das leguminosas. Mas neste caso é importante incluir as sementes e as oleaginosas. As leguminosas, a maioria das famílias já está acostumada a comer. Proteínas, a base de tudo. Afinal, os nossos anticorpos são o quê? Proteínas. E sem proteína, nós não conseguimos produzir anticorpos adequadamente. As nossas células também possuem proteínas dentro delas. Nós precisamos fornecer os aminoácidos necessários para que eles possam produzir essas proteínas tão importantes que são os nossos anticorpos e que vão efetivamente fazer as defesas contra as infecções e que vão ser a nossa memória imunológica. Quando a gente entra em contato uma segunda vez com um mesmo bichinho, a gente já tem lá a IgG, que é o principal anticorpo do nosso organismo e que foi produzido pelos aminoácidos ingeridos. Uma criança que faz muita atividade física, uma criança atleta, uma criança que tem atividades todos os dias, às vezes precisa de uma suplementação e uma ajudinha extra para conseguir produzir os anticorpos de maneira adequada. Mas uma criança saudável e que não tem um excesso de atividade física, só com alimentação consegue as proteínas suficientes. Alho e mel, os detetives secretos da nossa imunidade. O alho contém alicina, uma substância que tem atividade antiviral e antibacteriana. Assim como o mel. O mel também possui atividade antiviral, antibacteriana e, além disso, possui a propriedade de acalmar a garganta, acalmar a tosse. Mas lembrando, o mel só pode ser utilizado em crianças maiores de 1 ano. E agora, algumas dicas práticas. Afinal de contas, eu falei os alimentos, mas como incluí-los nas refeições do seu filho? Você pode fazer uma vitamina de frutas vermelhas ou um suco de laranja que pode ser batido com a couve, que tem os compostos sulfurados. Você pode fazer um brócolis refogado, pode fazer bolinhos com as
farinhas de oleaginosas ou com as sementes. Você pode pegar, por exemplo, um iogurte ou um kefir, colocar as frutas vermelhas, colocar uma granola sem os cereais e sem açúcar, com as oleaginosas, com as sementes, incluir o mel. Já pensou? Quase todos esses alimentos, quase todos os nossos soldadinhos, os nossos assistentes, trabalhando juntos em um único alimento. No caso do alho, você pode fazer uma pastinha de alho com azeite de oliva e passar no pãozinho, de preferência aquele pãozinho feito com farinha de amêndoas ou com aveia. No caso das proteínas, varie: frango, peixe, carne, ovos. Pode usar whey? Pode, mas eu ainda prefiro a comida de verdade. Pode misturar o arroz com o feijão, o nosso prato do dia a dia, que quando utilizamos os dois juntos, nós conseguimos ter um perfil de aminoácidos completo com todas as nossas necessidades. E agora vamos para os vilões da alimentação, porque não adianta a gente fortalecer os muros, mas ficar sempre recebendo bala de canhão ali, abrindo buraco toda hora, né? Os grandes vilões, então: açúcar, refrigerantes, industrializados, embutidos, tudo isso enfraquece o nosso sistema imunológico. O pior deles, disparadamente, é o açúcar, que está, na verdade, incluso em todos esses alimentos que eu falei. Sabe lá o embutido? Então, olha lá nos ingredientes. O salame tem açúcar. Por quê? Porque o açúcar conserva. Então, normalmente se utiliza o sal como um conservante desses embutidos e o açúcar também para conservar e para quebrar o excesso de sal. Quase todos esses alimentos, eles possuem quantidades altíssimas de sódio, eles possuem quantidades altíssimas de substâncias químicas que atrapalham o nosso sistema de detoxificação, que vai ficar ocupado com isso, enquanto deveria estar tentando eliminar os invasores. E agora me conta aqui nos comentários qual destas dicas você gostou mais, qual destas você já faz e me mande as suas dúvidas que eu vou responder todas elas nos próximos vídeos. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve no canal e compartilha com quem precisa também saber disso. Afinal, fortalecer a imunidade no inverno não é sobre um ou outro alimento, mas sobre o conjunto de ações que são tomadas no dia a dia. Te espero no próximo vídeo.